Fala galera, tá acontecendo uma treta aí sobre alguns vídeos sobre gordofobia, onde o Cariani e o Paulo Musi falam sobre, e um outro vídeo de uma menina falando contra, um rolo danado, e a gente vai destrinchar agora, eu vou acompanhar aqui junto com vocês. Vamos lá. É porque as pessoas não entendem que as pessoas são gordas. Existe uma acho que 50% já. Não sabe. 50%, Eu adoro ela fala, mas meu computador. o HD 50% das Dá pessoas. uma pausa. O que ela está falando ali? Ela está defendendo uma tese, segundo ela, né, fonte Vozes da Minha Cabeça, 50% da humanidade é gorda. Totalmente errada. Do Brasil, que seja, onde quer que seja, errado. Não é bem assim. As pessoas, hoje nós vivemos em um tempo onde a alimentação é muito farta, as pessoas realmente têm exagerado na alimentação e estamos vivendo justamente uma era fitness onde todo mundo está tentando ficar em forma. Cada um está usando uma metodologia diferente. Vamos continuar assistindo aqui para ver o que mais baboseira que essa menina vai falar. As pessoas são gordas, gente. Do Brasil? Se eu estiver errado, me corrijam aí embaixo, mas por aí, uns 50% das pessoas são gordas. Está errada. Fonte Vozes da Minha Cabeça. Continua. Eles falam, adoro eu desço acima do peso. É gorda, né? Acima do peso, não. Por que tem esse tabu de falar gordo também, né? É, porque gordo era sinal de feiura. Você chamar uma pessoa de gorda, era... Pra mim, não é. Mas muita gente fala ainda que ser gordo é feio. O que ela está falando? Ela está defendendo uma tese de que as pessoas sempre falaram que ser gordo é feio. Então, eles estão enfeitando uma doença chamada obesidade, e parece que eu não vi o vídeo do Cariani, mas parece que é em cima disso que eles estão falando, que a obesidade é uma doença. E é assim, mesmo porque você vê que as pessoas estão cada vez comendo mais descompensadamente, ficando maiores, e isso tem acarretado a incidência de mortes por infarto do miocárdio, diabetes e N situações onde a raça humana vem sofrendo com esse excesso de peso. E as pessoas estão tentando firular, enfeitar e colocar como se isso fosse o belo. Assim também como a magreza extrema ou físicos emprestados, físicos de como a pessoa fica no shape, e aquele não é o físico real, são físicos à base de drogas e N situações que acontecem nos bastidores que a grande maioria das pessoas não sabe. E quem está falando, né, muito bem colocado pelo Diogo aqui, não sou eu que estou falando, não. É o Conselho, né, a Organização Mundial de Saúde que tem esses dados aí de que a humanidade está indo de mal a pior. Vamos lá. Ser gordo é doente. Vamos embora. Xingamento, assim, né? Porque o gordo tem aquele estigma de ser preguiçoso, porco, feio, que não tem sucesso, não arruma marido, não consegue ter filho, não consegue ter nada. Entendi. A gordofobia na gestação foi nível hard, né? Com os médicos? A primeira foi pior. Porque não tinha dinheiro, não fazia nada em particular. Aí eu fazia tudo no público. E aí ela falou assim, foi no postinho que eu comecei a fazer. Aí ele falou assim, você vai ter que ir pro gestação de risco. Mas eu falei, por quê? Ele falou, porque você é gorda e porque você... Vamos fazer exames? Quanto aí? Ela está colocando como se ela fosse uma expert em plus size, né? E a preocupação do médico justamente na gestação, onde a pessoa tem que aumentar uma média de 10 a 13 quilos ali somente, e ela já vem com aquele... Obesidade tem vários níveis, né? Tem até a obesidade mórbida. Então, a situação fica cada vez mais complicada, e a pessoa ainda vai, no período de gestação, vai ter um filho num físico daquele tamanho, de muita gordura, realmente coloca em risco a vida do neném, do bebê e da mamãe também. A gente falou assim, os exames, se alterar, você vai ter que ir pra gestação de risco. Aí era público, imagine, pelo SUS. Quantas horas eu ficava numa fila pra ser atendida. Não, e quanto tempo esperando fazer exame, né? Exatamente. Quando a agenda. Também, né? Exatamente. Lá em Nova Iguaçu, pegando. Aí fiz o exame, não deu nada. Ela também fez aquele negócio da diabetes gestacional, fiz tudo. Nada. Aí ela falou assim, sim, agora eu vou lá. Não, mas é melhor eu e a menina ver, porque você vai ter que ir pra gestação de risco. Você vê, né?
Não sabia nem o que falar. E você foi? Eu tinha o que fazer. Ela não queria me atender, né? Era bem nítido isso. Eu falei, fui. Aí, fui atendida, você quer, tu não fala, você tá gorda demais, você vai ter nível de hipertensão, diabetes, não sei o que, não sei o que lá. Tudo que você pode imaginar, eu escutei. Tudo. Pra tirar, pra fazer... Ponto. Mas eles só falaram a verdade. Eles falaram em base de uma ciência de estudos de décadas em cima de pessoas com sobrepeso ou com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, obesidade mórbida. E essa menina realmente é uma menina que tem o excesso de peso. Ela é muito jovem, então isso conta a favor pela jovialidade dela. Mas dependendo do certo tempo, do certo grau de idade do indivíduo, se torna realmente grave. Porque realmente é uma doença. Quanto mais tempo você se mantém dentro dessa doença, pior é para a sua saúde. Alguns casos, geneticamente, um exemplo claro que a gente viu a vida inteira foi o Jô Soares. Mas o Jô Soares, por ter um poder aquisitivo alto, tinha a disponibilidade dos melhores médicos, dos melhores hospitais, dos melhores exames, e conseguiu chegar até a uma idade avançada sendo gordinho. É uma exceção à regra. Segue o baile. Ultra. Era horrível. Porque o lugar não conseguia... Aí tinha que apertar minha barriga lá embaixo pra conseguir ver o neném. Porque eram coisas muito frágeis, né? No público. Não tem uma coisa assim legal pra poder ver. Nem num particular tem. E as macas são pequenas. Exatamente. Morrendo de medo de cair daquelas macas. Horrível, gente. Foi um transtorno, gente. Tá, o pior foi pra ter. Então, eu ia falar aí do parto. Aí falou, a médica falou assim, você vai ter que ter antes um neném, porque não vai ser bom pra você fazer na hora que estourar a bolsa, pra você não ter nenhum problema, então é melhor antes. Aí fui pro hospital público. Agendou a cesárea. Fiquei lá, não queriam fazer cesárea em mim. Cheguei lá e falaram que não ia fazer. Aí ficaram me dando Citotec, já. Ocitocina, tipo isso. Citocina, Citotec, não sei o nome direito. Que é pra induzir o parto. Isso. Enfiaram mais de 10 em mim, só podia enfiar 4, né? Não sei. Pra romper e eu ter o neném. Tá muito estranho essa conversa dela, tá, gente? Tá muito estranho isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar assistindo pra ver. Pra ser parto normal. Nada. E eu fiquei na área do parto. Eu vi tanta coisa, gente. A menina sentada tendo neném, a outra gritando, o cara dando corte na litinha da pessoa. Tudo, transtorno, gente. Foi uma coisa horrível. Acho que fiquei uns 3 dias pra ter um neném. Essa menina tava onde? Essa menina é de Nárnia? Está no centro cirúrgico onde acontece parto. Então, cada pessoa tem uma forma de ter o parto induzido pelo médico, né? Acompanhado pelo médico, que tem pouca experiência, ele só estudou pelo menos 10 anos para fazer aquilo. Mas nós temos uma expert. Vamos lá. Neném dentro da sala de parto. E você tava com quantas semanas? Tava com 9 meses já. Com as 40 semanas Isso. completas. E você ficou lá Foi esperando. transtorno. Ai, meu Deus, foi horrível. Mas e aí, no fim foi normal ou foi... Então, no fim, como a batimentos da minha filha ela tava quase morrendo já, né? De tanta coisa que enfiaram em mim. Meu Deus. Aí o Jael fez escândalo, minha mãe, meu pai, todo mundo fez escândalo. Aí o médico cheio de sarcasmo pegou e falou assim pra mim: você deu sorte hoje, hein? Indo da minha cara. Por quê? Que deu sorte? Tá lá 3 dias, deu sorte. No Exato. último dia deu sorte. Por quê? Não deu sorte, porque como todo mundo ficou pressionando lá, aí eu dei a sorte de conseguir fazer meu parto. Mas foi cesárea, então. Foi cesárea. Gente. Aí falaram que meus pontos iam estourar, eu sou gorda, que não ia cicatrizar, não aconteceu nada. Conta aí. 15 Mas dias eu ele já estava O que acontece? Ela está querendo se colocar, né, como se ela fosse normal em nível para o atendimento de uma pessoa magra, com o corpo mais, né, vamos dizer assim, fácil de realizar um parto. Porque uma moça daquela ali com 130, 140, 150 quilos, com uma média de 1,65 m, fica muito difícil de fazer a manutenção de toda a forma que um médico, uma equipe médica faz para induzir o parto, né,
do neném. Sim, é o que o Diogo comentou aqui. Qualquer tipo de cirurgia fica muito difícil, às vezes inviável. Então, quando ele quis dizer que ela deu sorte, foi justamente aquilo de não perder a vida da criança e perder a vida dela. Não é questão de gordofobia, né? Sim, sim, com certeza. Mas vamos lá ver. Ótima já. Calma aí, eu queria entender. Eles falam isso assim? Fala, meu amor, fala. Sem pena nenhuma. Eu tô um pouco assustado com o politicamente correto. A Nutelice. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram de um indivíduo obeso segurando um hambúrguer e eu falei, olha, pessoal, a gente precisa olhar para o emagrecimento e para o quadro de obesidade do país com a mesma rigorosidade que nós estamos olhando para o Covid. Por quê? Porque os obesos são as maiores vítimas. Exatamente. Eu recebi. Os obesos são as maiores vítimas, mas os usuários de esteroides com o corpo shapeado também são. E mensagens de pessoas obesas me atacando, dizendo que obesidade e não ter saúde não tem nada a ver, que Não, ela tem era uma tudo a pessoa ver. saudável. Obesidade é doença, não existe obesidade, Aí, ponto. mas eu que vejo- conversa. Tem gordinho saudável. Não, mas sabe o que eu Não, vejo? As pessoas romantizaram a obesidade. Romantizaram. Eu não entendo, pelo amor de Deus, eu não quero que o obeso... Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu também quero entender também que o gordo ele cabe na sociedade como forte, como magro, como preto, como branco, como o crente, o não crente. Então, é muito difícil quando uma autoridade dentro da internet fala sobre isso. O gordo não quer escutar que ele é doente. Por quê? Eu treino pessoas de 140 quilos que jogam futebol. E aí? Pessoas que já são gordas desde criança e já têm 35, 40 anos e se consideram normais com 130, 140 quilos. Eu já pesei 150 quilos. Hoje eu peso 130, me considero normal. E faço tudo que uma pessoa normal faz. Então tem que ter muita paciência, né, para entender a mente desses, né, coaches, desses entendedores, onde eles colocam o gordo como o doente em si. E o shape alugado? E o shape de esteroide? Que não é um shape natural também. Não é doença? Fica aí para vocês pensarem. Vamos continuar. obeso não tem autoestima. Poxa, você tá me chamando de obeso, então você quer dizer que eu sou feio? Exatamente. Não confunda obesidade com uma classificação estética. Obesidade não é estética. Aí eu falei assim, não, eu estou dizendo que você é uma pessoa doente. Sabe por quê? E você pode até achar que não, porque não é saudável você dizer que você tem 150 quilos pesando 1,78 m, porque não é. Exato. E se você está pesando 150 quilos com 1,78 m e você não conseguiu emagrecer, é porque você é uma pessoa Você doente. precisa de ajuda. Você precisa de ajuda? Não é normal. Não, e vai ver qualquer trabalho que fala de estatística, eu entendo o que ele está querendo dizer ali. Mas e pessoas gordinhas, né, obesas, que são felizes, um gordinho encontra com uma gordinha e conseguem ter relacionamento sexual, vida saudável? Ah, mas eles são doentes. Eles não se consideram doentes. E vivem o tempo hábil, natural de um ser humano, 70 anos. E aí? Não sei, vamos ver. A gente chama de odds ratio, né? Que quando você vê as maiores vítimas do Covid são pessoas obesas. E se o sujeito ele morre mais, é porque aquilo não é uma representação de saúde. Você falou muito bem, porque assim, obesidade pra gente não é um problema estético. Eu não tô falando que você é feio, não tô falando Eles que você é bonito. se ofenderam. Eu falei assim, não tô falando que você é feia, Exatamente. bonita. Eu tô dizendo que você tem um problema sério e que pode, e provavelmente qualquer causa da sua morte vai ser relacionada a isso. Exatamente. Não quero Salvo ofender se você sua- não sofreu um acidente, qualquer causa morte vai vir da sua obesidade. Ah, eu morri de diabetes. Não, você foi diabético porque você virou obeso. Ah, eu morri de Covid porque você era o maior grau de risco. Não, isso tem nome, chama diabesidade. É uma doença, né? É muito difícil isso. As pessoas... e assim, elas se sentiram no direito de se sentirem ofendidas por terem uma ideia que é uma ideia incorreta sobre um assunto. Né? E é o problema, sabe, Renato? É um grande problema isso. Mas você tem que entender se a pessoa quer realmente mudar.
porque pessoas bonitas, musculosas, estão falando que a pessoa gorda é doente. Eu fui usuário de esteroide, uso hormônio, e também sou classificado como doente. Só que eu não aceito. E o cara que faz ciclo? E esses shapes alugados? Eu vou sempre falar do shape alugado. O shape alugado é o shape do cara que toma bomba. Quando para de tomar, volta a ser normal. É um shape que não é dele. O gordo é um shape que não é dele. Ele tem que emagrecer. Mas se ele não quer emagrecer, se ele é feliz assim, é disso, esse ponto que eu estou colocando. Eles estão colocando um ponto de vista ali de que somente aquilo é doença e aquilo vai agravar a vida dele. Às vezes, não. E a gente convive com gordo. Todo mundo tem amigos gordinhos. Né? E que vivem uma vida inteira. Oi? E os que tomam anabolizante passam mal na velhice. E o gordo está lá, gordo, vai gordo. Já vi vários. Enfim, são parâmetros que existem. Vamos ver. Essa da pessoa ela desviar o foco de atenção. Não, eu vou desviar o discurso para eu me favorecer. E isso ficou aceitável. Não, tô falando saúde com você. Tô falando isto aqui. Vamos discutir isto aqui. Não tô falando se é verde, se é amarelo, se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado. Tô falando saúde. Aí eles falam, sabe o quê? Peraí, mas o importante é se aceitar. O importante é ser feliz. Aceite como você é. Não. Eu não consigo, não vai entrar na minha cabeça uma pessoa obesa dizer que ela tá levantando a bandeira do tipo, eu me aceito como eu sou. Então vamos usar um argumento para isso. Aceite como você é. Agora, o que é você para quem ama você? Para quem morre, e vamos ser sinceros, não tem problema. Foi. Agora, e para quem fica? E o filho? E a esposa? A mãe solteira que fica? E a pessoa que depende emocionalmente daquilo? O filho que ou o filho... Mas isso é para todo mundo, querido. Isso aí não é só para o gordo, não. Isso é para o bombado, isso é para o saudável, isso é para o rico, para o pobre. Isso é o decorrer da raça humana, acontece isso. Eu não estou entendendo. Igual o Cariani falou, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que incomoda tanto o Cariani do cara ser gordo. O cara quer ser feliz, o cara quer ser forte, o cara quer ser magro, o cara quer ser gay. Cada um anda na fé que tem. Ponto. Vamos lá. Filho que cresceu e assim, deixa eu te falar a minha experiência, né? A minha experiência de paternidade, Renato, ela tem muita relação com ter sido filho, mas ser pai. Então, ser pai me ensinou a ser filho. Eu tenho uma visão do meu pai hoje que é uma coisa completamente diferente. Então, você fala, você é um homem feito, você tem mais de 40 anos, você tem 42 anos, né? Você não precisa do seu pai. Eu nunca precisei tanto do meu pai quanto eu preciso hoje. Ele é um homem de 65 anos que treina comigo na fazenda. Eu comecei a treinar, eu cheguei quinta-feira à noite lá na fazenda, aí eu comecei a falar assim, pai, vou treinar. Fui treinar um dorsal. Aí ele chegou, falou, vim fazer um agachamento aqui. Cara, aquilo me deu uma felicidade, porque quer dizer que eu vou ver meu pai, sabe, em situações que, pra mim, ele é fundamental hoje. Né? Ele me ajuda a tomar decisões da vida que eu não enfrentei quando eu tinha 20. E que eu tô enfrentando hoje, porque ele teve filho de 10 anos, ele teve filho de 17. E hoje eu tenho uma filha de 17 e uma filha de 10, que ele já passou por isso, porque eu já tive 17 e o meu irmão já teve 10. A nossa diferença é 9 anos, né? Então eu tinha 19 e meu irmão tinha 10. Mas, tem coisa que, cara, meu pai é fundamental. Deus me livre, acontecer qualquer coisa. Meu pai tem uma gripe. Mas isso, o que ele está falando tem a ver com a pessoa ser gorda. A pessoa que é gorda, ela vai viver pouco? É isso? A pessoa que usa esteroide, ela vai viver pouco? A pessoa que é um faquir, que não come, faz jejum eterno praticamente, ela vai viver pouco? Nós não sabemos, nós não temos esse poder. As evidências científicas mostram que determinadas situações onde o ser humano fica acometido a situações de extrema... Como eu vou explicar isso para vocês? A pessoa que come demais, ela tem uma genética já de gordinho e come demais. Esse é problemático. Mas e aquele cara que já tem aquela genética de ser mais gordinho, um endomorfismo, né? E não come tanto. Ele consegue conviver com a gordura dele, na felicidade dele, com a esposa, com o filho, o tempo que tem que viver.
Ponto. É esse ponto que eu não estou conseguindo entender aonde eles querem chegar. Mas vamos continuar aqui para ver. Que seja O professor hoje. da faculdade da vida ainda continua em atividade e ensinando muita coisa pra você. Que eu imagino, eu não sei, desculpa até tocar nesse assunto, mas Júlio, você perdeu o pai. É, exatamente Cara, isso. Eu tô vendo aqui você, tô imaginando, já pensou poder agachar de novo com meu pai? Ou ver, que nem eu vejo o Gui treinando com o Renato, aquilo é emocionante demais. Cara. sim. Eu acho Porra, que velho. não tem coisa mais difícil. Não teve algo mais difícil na sua vida do que a perda do seu pai. Não, tanto é que me afastou 5 anos gente da competição, percebe- né? a gente Eu percebe que é perdi o ponto muito do fraco. brilho. Eu perdi muito do brilho e eu acabei colocando todas as minhas energias em projetos que também não era para ter sido como aconteceram, justamente porque eu abri mão de mim, abri mão de tudo, porque eu não tinha mais felicidade. Eu estava ali realmente cumprindo tabela. E seu pai era seu melhor amigo, né, Júlio? Você falou. Era. Então eu tinha uma relação muito boa de amizade com meu pai. Ele me acompanhava nos eventos, ele treinava direto comigo. Então, assim, era o cara que sempre estava comigo em todos os lugares que eu ia, era sempre o parceiro de treino. E era o cara que tinha aquela liberdade para falar o que eu tinha que realmente escutar, né? Que eu... Esse cara que está falando aí é uma das maiores lendas da musculação, meu amigo Júlio Balestrin. Eu conheci o pai dele. O pai dele era magro e musculoso. O competia. O Júlio puxou o pai nesse quesito de muscularidade, essa ectomesomorfia que ele tem, esse shape sempre magro e musculoso, pode comer grandes quantidades de comida. E ele perdeu o pai, né? Felizmente. E o pai sendo magro e musculoso. Então, o tempo que eu estou falando, gente, poxa, são 3 figuras carismáticas e fantásticas. Eu respeito muito, principalmente o Cariani, o Paulo Musi, um médico traumatologista. Acompanhei, vi ele competir no Mr. Santos, a primeira vez que ele competiu. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda. O Cariani, eu já apertei a mão, dei o abraço umas 2 vezes. E o Júlio, já conheço há mais de 25 anos. Então, a morte vem. É uma coisa natural na vida do ser humano. Colocar o gordo como doente, sim, é doença. Ponto. Mas descriminalizar, ficar colocando como se fosse um crime ser gordo, pelo amor de Deus. Eu sempre vou bater na tecla. O gordo sofre tanto para poder desenvolver doenças, assim como o fisiculturista pesado que usa drogas também. É no mesmo patamar ali. Tá? Então vamos lá. Todos estão se expondo. Esse é o ponto. Então, com certeza. Pai é essencial na vida de qualquer ser humano. E eu sinto muita falta do meu. E isso é muito Não tem legal, como. sabe por quê? Porque o Júlio, mesmo sendo parceiro de treino do pai e tudo, ele não inverteu valores. Nunca. Porque você sabe que existem relações entre pai e filho que inverte valor. O filho vira pai. Você não pode fazer isso, pai. Você não pode fazer aquilo. E o pai, isso é muito ruim. O Júlio, ele conta que o pai ainda falava, não, você tá errado nisso, Exato. não faz isso. Não sei. É legal porque ter essa autoridade de um pai sobre um filho mantém o respeito. Sim. E a esse respeito, o Júlio, dentro do jeito dele, se sentia protegido pelo pai Com dele. certeza. Então, quando ele perdeu o pai dele, ele se sentiu, além de tudo, desamparado. Tipo, poxa, mas quem vai falar agora algo pra mim? Quem vai me ajudar? Quem vai dizer se eu tô certo ou tô O meu errado? fã número 1, né? Era o Nós seu três fã estamos número um. emocionados Meu aqui, isso fã é número foda. Né? Então vamos mudar de assunto, porque nós três estamos quase chorando nessa porra aqui. Olha, eu achei o vídeo muito interessante, tá? Indiscutivelmente são 3 figuras carismáticas e fantásticas. E o meu ponto de vista, aquilo que eu queria deixar aqui, que eu tenho nada contra, né? Só a colocação da gordofobia e de todos esses problemas que as pessoas enfrentam. E eu sempre deixo em voga aos meus clientes, alunos, amigos, atletas, cada um anda na fé que tem. É uma decisão pessoal de cada um. É lógico, aqueles que precisam de ajuda devem ser ajudados, devem procurar ajuda profissional. Enfim, quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem quiser, compartilha, e se inscreve no canal e me segue no Instagram.